Fala, torcida do Botafogo, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês aí as últimas informações do Botafogo. Cara, vamos aqui com comentários do programa do Jogo Aberto, já deixando os créditos ao canal do Jogo Aberto na plataforma do YouTube. Torcedor botafoguense, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Lá está o Thiago Carvalho acompanhando já tudo, a prévia de Botafogo e Bahia pela Copa do Brasil, oitavas de final. Thiago, aquele bom dia, não tá uma cara muito carioca esse tempinho fechado. Pois é, Renata. Bom dia pra você, bom dia pro Ronaldo, pra todo mundo que nos assiste em casa. Um clima bem atípico aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento, 18 graus. Pra nós carioca, um clima gelado. E com essa chuvinha fininha, um ventinho, tá frio pro carioca aqui no Rio de Janeiro. É dessa temperatura, nesse ambiente, que o Botafogo vai receber logo mais aqui no estádio Newton Santos, o Bahia, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. As duas equipes aí oscilando um pouco. O Botafogo vinha de uma ótima sequência, 8 jogos de vencibilidade, perdeu pro Cruzeiro no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, 3-0, jogando em casa aqui no Newton Santos, mas é bem verdade também que o Arthur Jorge poupou alguns jogadores que hoje voltam ao time titular. Entre os jogadores poupados, o Luiz Henrique, que é uma das peças principais desse time, mas dois jogadores importantes também, como por exemplo no meio de campo a volta do Gregory e do Marlon Freitas, que são pilares desse Botafogo. E no Bahia também não é diferente. O Bahia vem de uma sequência ruim na temporada, a pior até aqui. São 4 jogos sem vencer e o Rogério Ceni hoje tem em volta de jogadores importantes, como Everton Ribeiro, Jean Lucas, por exemplo, jogadores que são pilares aí desse time do Bahia. Os dois times se enfrentam às 9h30 da noite aqui no Newton Santos, mas agora, além do futebol, tem também os bastidores, né? Porque recentemente o John Textor deu uma declaração citando o Bahia, dizendo que ele é a favor de um teto de salários no futebol brasileiro para continuar mantendo um equilíbrio dos campeonatos. E que caso isso não aconteça, caso a CBF não opte por esse tipo de decisão, aí nos próximos anos teremos campeonatos não tão equilibrados e que equipes como o Bahia, que a gente lembra tem o investimento do Grupo City, tomaria à frente dos campeonatos nacionais. A gente preparou uma reportagem especial com as prováveis escalações e os detalhes desse confronto nacional que começa aí às oitavas da Copa do Brasil. Hora de levantar a cabeça e não revisitar os fantasmas do passado. Depois da partida ruim com derrota por 3-0 contra o Cruzeiro, hoje o Botafogo volta a campo, dessa vez pelas oitavas da Copa do Brasil. É apenas só um jogo, não pode, estávamos mal se esta derrota tivesse ou tem um peso diferente das 12 vitórias já conquistadas. É um jogo perdido, um jogo que não devíamos e não queríamos ter perdido, mas é apenas só um jogo, portanto temos que levantar rapidamente a cabeça e reagir, porque é também nesses momentos que nós vemos a forma como lidamos com o processo, e o processo é longo e tem muitos obstáculos pelo caminho. O adversário vai ser o Bahia no estádio Newton Santos. Apesar de garantir que não existe um time considerado titular, Arthur Jorge testou uma escalação diferente da utilizada no final de semana. Alexander Barbosa, Gregory e Luiz Henrique, poupados no sábado, voltam aos 11 iniciais. Outras prováveis escolhas são Marlon Freitas e Cuiabano, que cumpriram suspensão no último jogo pelo Campeonato Brasileiro. A principal dúvida está no ataque. O setor sofreu muitas baixas recentemente. As mais sentidas são as lesões de Júnior Santos e Eduardo. Algumas opções para o quarteto ofensivo são manter Tietê como ponta direita ou permanecer com Igor Jesus ao lado de Tiquinho. A provável escalação alvinegra tem John, Damian Soares, Bastos, Alexander Barbosa e Cuiabano, Gregory e Marlon Freitas, Luiz Henrique, Tietê ou Igor Jesus, Savarino e Tiquinho Soares. É um adversário difícil também. Vamos ter uma competição de mata-mata, portanto com 2 jogos que se perspectivam de grande equilíbrio, 2 jogos onde podem ser decididos pelo detalhe, por aquilo que é a forma como ambas as equipas vão encarar esta eliminatória, mas será seguramente uma eliminatória equilibrada,
tendo em conta aquilo que é as duas equipas, sendo duas boas equipas que vão disputar esta eliminatória e que procuraremos já ficar em vantagem na terça-feira nessa primeira mão dessa eliminatória ao jogar aqui em casa. Nos bastidores, o Bahia também fez parte das declarações de John Textor. Em uma entrevista publicada recentemente, o dono da SAF alvinegra se disse a favor da criação de um teto salarial no futebol brasileiro. Ele diz que, caso o limite não seja imposto, as competições deixarão de ter equilíbrio e que o Bahia, que pertence ao Grupo City, passará a dominar o cenário nacional. Yeah, we talked about that as well. They do have a lot of money, yes. Voltando às quatro linhas, o Bahia chega ao Rio de Janeiro vivendo o maior jejum na temporada. São 4 jogos sem vencer. Pensando em levar um resultado positivo para a segunda partida, Rogério Ceni também terá novidades da equipe. Vitor Cuesta, Rezende e Jean Lucas, que cumpriram suspensão no Brasileirão, voltam ao time. Arias e Everton Ribeiro, que foram poupados no final de semana, também retornam. A dúvida é Canu. O zagueiro teve uma fratura na face e será reavaliado. Caso não tenha condições de jogo, Gabriel Xavier assume a posição. O atacante uruguaio Luciano Rodrigues já estreou na última partida, mas segue como opção no banco de reservas. A provável escalação tem Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Vitor Cuesta e Luciano Juba. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. A Copa do Brasil é um campeonato que não pode ter erros, né? Sendo 2 jogos de mata-mata. A gente tem que vir aqui, fazer um bom jogo e tentar não sofrer gol e levar um resultado positivo para casa. Bom, aí a gente está falando de confronto de Série A, de 2 equipes bem posicionadas no Campeonato Brasileiro, na primeira parte da tabela. O Botafogo tem a mesma pontuação do Flamengo, só não lidera pelos critérios de desempate. Agora é outra competição, é mata-mata. E hoje, na teoria, é o jogo mais importante para o Botafogo, no Newton Santos. A gente mostrou ali as opções, o Alexander Barbosa voltando ao time, o Marlon Freitas, que tá Marlon Freitas ali, né? Mas é Freitas. E aí tem um detalhe importante também. Eu acho que as perdas, as ausências, principalmente do Júnior Santos e do Eduardo, elas deixam o Botafogo com menos armas. Mas é um time que, mesmo assim, olha o poder ofensivo que ele tem com o Tiquinho Soares, com o Luiz Henrique e o Savarino. Ali ele pode ir com o Igor Jesus, mais um atacante, ou reforçar o meio com o Tietê, que é o que eu acho que vai acontecer. Mas eles surpreendem os treinadores. E o Botafogo tem mostrado muita consistência, pelo menos no Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil não deixa de ser uma boa possibilidade também. Depois a gente fala do Bahia, começando pelo Botafogo. Sim, o Botafogo tem o fator casa também, importantíssimo, né? Nessa competição, esse mata-mata, quando você usa a sua casa com bons jogos e essa bola que passou, você tem que colocar para dentro do gol de qualquer jeito, você faz a diferença nesse campeonato. E jogando fora de casa, você tem que estar bem fechadinho, é o caso do Bahia. Mas no caso do Botafogo, o que passou, passou, né? Porque contra o Cruzeiro teve inúmeras chances e essa bola não entrou. Agora, se você vacilar jogando em casa, se você não concluir, não fazer o seu adversário sentir esse peso nessa competição, aí você fica por ela. Você vai ficar no meio do caminho. Agora, tem um retrospecto aí recente que eles já se encontraram no primeiro turno do Campeonato Brasileiro no Newton Santos e quem venceu foi o Bahia. O Bahia venceu por 2-1, gols do Everaldo e do Ratão e o Jefinho descontou. Então não deixa de ser uma boa perspectiva para o time do Rogério Ceni, que é uma equipe que tem sido elogiada, especialmente pelo meio de campo, muito qualificado. Talvez o grande investimento do Bahia para a temporada seja o meio. E agora vai tentar surpreender o Botafogo. É porque o Bahia tem esse cara que pensa, né? Um cara que jogou muito, não só fora do país, mas também quando teve no Flamengo e agora no Bahia, o Everton, ele faz a diferença. Ele sabe, ele consegue achar os companheiros. E os companheiros estão numa fase iluminada. Por isso que venceu esse jogo. Agora, nesse mata-mata, não pode nem respirar. Aquele que respirar, fez o jogo. O Flávio Rodrigues de Souza, árbitro paulista, ele vai apitar a partida. E a gente vê que são 2 equipes prontas, com bons treinadores. O trabalho do Arthur Jorge vem surpreendendo. O Rogério Ceni também, apesar dos últimos resultados, acabou empatando com o meu Inter, empatou com o Atlético Goianiense, perdeu para o Corinthians. Então, algumas lamentações, mas tem que esquecer disso e tem que pensar na Copa do Brasil agora. Do Rogério Ceni você falou bem, né? As derrotas, elas começam a abalar um pouco, ainda mais em casa. É isso aí, torcida botafoguense. Como vocês viram ali na escalação, né? A própria Renata Fã falou. É um timaço ainda, mesmo com a ausência ali do
do Júnior Santos, né? Um time que acabou perdendo para o Cruzeiro dentro de casa, né? Um jogo que não refletiu muito nos números, mas, né, o Cruzeiro teve ali, foi muito eficaz nas suas finalizações e acabou fazendo 3-0 em cima do Botafogo. E agora foco total na Copa do Brasil, né? Bahia não é nenhum time, não é um time bobo, né? É um time que vem crescendo ano após ano. O Bahia vem se colocando ali na ponta da tabela. É um time que se reforçou e muito bem. SAF, né, cara, tá gastando muito dinheiro. SAF tá fazendo muita diferença hoje aqui no campeonato aqui do Brasil. Então vai ser um jogo difícil no Newton Santos. Vai estar lotado, a torcida vai estar apoiando ali, como apoiou também no 3-0 ali contra o Cruzeiro, vai estar apoiando agora também este jogo contra o Bahia. E o Botafogo, assim, não menosprezando o Bahia, tem grandes chances de matar a partida, né? Agora no Newton Santos é mais qualificado, vive um momento, fora essas partidas ruins aí de derrota, melhor, né? Até ontem que eu falo, até as últimas rodadas era líder. Então, assim, o Botafogo tem que colocar os pés no chão hoje, jogar para frente e matar essa partida no Newton Santos. É isso aí, torcedor botafoguense, agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo.